sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte! Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e hoje o tema é bastante interessante, um tema muito complexo, mas que vai agregar em muito aí o seu conhecimento a respeito de Igreja Católica, a respeito da chegada do cristianismo em outras regiões do mundo, a respeito até da colonização, da catequização, muita coisa boa nós vamos falar aqui hoje. O tema é sobre a Companhia de Jesus, é sobre aquele momento que o cristianismo, o catolicismo, através dessa Companhia de Jesus e dos padres jesuítas, vão até chegar em outros cantos mais remotos do mundo, isso aliado às grandes navegações, aos movimentos de reformas que estavam acontecendo na Europa, a contra-reforma católica. Tem muita coisa para se falar aqui nesse episódio de hoje. Para debater esse assunto aqui comigo, eu tenho a presença do colega Sandro Cruz. Sandro, novamente seja muito bem-vindo ao podcast. Faça aí sua breve apresentação, breve introdução e um prazer ter você aqui conosco gravando. Saudações a todos, né? Eu sou o historiador Sandro. Eu já tinha passado aqui em outro momento para a gente falar que a gente conversou sobre a história do computador e agora nós vamos falar um pouco sobre a história que envolve vários pontos, né? Tanto cultura, religião, exploração, educação, tudo, fazer um mix agora de assuntos. Espero que vocês gostem aí do que vai vir pela frente aqui. Tá certo então, Sandro. Então, galera, para quem for chegando, antes de mais nada, vocês que sempre escutam aqui o nosso plá, aqui a nossa conversa, eu sempre gosto de fazer uma contextualização, fazer uma inserção, pra galera não cair de paraquedas, né? Vocês que escutam aí constantemente já me ouviram falar isso várias vezes e eu não canso de repetir isso. Porque sem contextualização, sem introdução, fica muito mais difícil a compreensão do tema. Então, galera, vamos tentar ali nos situar na Europa por volta ali do século XV, XVI, principalmente séculos XVI ali, né? Século XVI, perdão. E a gente vai fazer primeiro a introdução, uma leve introdução, até porque isso vai ter um episódio, um tema específico, que é a respeito das reformas protestantes e da contra-reforma católica. No século XVI, a gente está ali vendo o Martinho Lutero publicando as 95 teses, ele que era um monge católico, querendo mudanças dentro da igreja, e aí isso vai dar o plus ali, o início da chamada reforma protestante. Não vou entrar nem no John Hus e no Wycliffe, que ainda são antes dele. Mas enfim, nós temos lá a reforma protestante, temos alguns pontos a falar sobre a contestação de dogmas e de práticas da igreja. A igreja, depois de Lutero, depois de Calvino, depois da formação lá da igreja anglicana com Henrique VIII lá na Inglaterra, ela lança um movimento que é a contra-reforma católica. Não é uma nova igreja, é apenas uma ideia de frear esse avanço protestante e mudar algumas posições dentro da igreja, sem perder a essência, digamos assim. Aí surge, nesse contexto, um grupo de católicos que buscavam restaurar aquele prestígio que a igreja vinha perdendo constantemente, né? A gente tem que lembrar também que a igreja já tinha sofrido um baque lá no final da Idade Média, com a crise da Idade Média, né? Com a peste, com as revoltas e tudo mais. Tudo já era alguns baques que vinham acontecendo ali na igreja. E aí nós vamos ter ali o avanço do protestantismo na Europa. Aí a gente vai ter que falar também da conciliação entre a fé e a racionalidade. O Concílio de Trento. E aí nós vamos ter, um novo cenário, o surgimento dos chamados jesuítas. Então, Sandro, depois de falar dessa introdução, vamos começar a falar aí. Você puxa, se você quiser puxar daqui ou quiser ir um pouco até antes mesmo das reformas, eu fiz isso aqui só como um gancho, só como uma introdução mesmo
para o nosso tema. Fique aí à vontade, meu caro. Bom, o ponto de, assim, começar o ponto dessa, falando da reforma protestante, ele é importante pelo sentido de que essa luta tá até hoje, né? Já tá aí nos seus 500 e tantos anos essa batalha. Mas eu queria só ressaltar lá no século XII, nós tivemos um movimento que, inclusive, acho que vocês têm até um episódio sobre isso, que é referente à Ordem dos Templários, né, lá no episódio das Ah, sim. Cruzadas. E basicamente eram cavaleiros que eles se reuniam para defender a honra da igreja, né? Ela aconteceu em meio, e aí é interessante esse contexto de falar assim, as lutas da igreja, porque na época dos Templários, eles surgiram em meio à expansão islâmica, né? Que também tem um episódio sobre isso. E aí eles, além dos cavaleiros, tinha alguns padres, né? Alguns dos cavaleiros eram sacerdotes que acompanhavam, e tinha muito esse intuito de defender a cultura, né, católica. E aí, se você quiser saber como foi o que o movimento islâmico fez, já tem aí um episódio até recente, eu acho que é o 96, É né? o 96, É 96. bem recente, está fresquinho ainda. Ainda tá morno. Que ele fala dessa expansão e é um episódio maravilhoso, né? Diga-se de passagem. Então, assim, é só contextualizar que os templários, eles tinham esse intuito de defender a honra da fé católica, que no caso, até mesmo pela espada, né? E era um serviço ligado diretamente ao Papa, onde eles, se o Papa falasse aí, vai lá, eles iam na hora, eles tinham essa questão da honra. E aí esse movimento, né, a Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão, né, por isso que vem o nome Templário, eles duraram até 1312, né, quando o Papa Clemente V, ele fez um decreto lá chamado Vox in Excelsis e ele dissolveu. E aí ele disse, não, agora a Ordem Templária deixou de existir. Mas aí, então, em 1540, surge oficialmente, né, fundado por Santo Inácio de Loyola. Então, é oficializado pelo Papa Paulo III a chamada Companhia de Jesus. E aí essa ordem ela é especificamente somente de padres, né? E quando Inácio de Loyola, que já era um padre bem conhecido, ele resolve montar uma ordem voltada à catequese. E aí eles tinham essa missão de levar a catequese aonde quer que precisasse. É muito ligado, né? Se você pegar lá na Bíblia, lá no livro de Marcos, eu gosto muito de usar esse versículo, que é lá no finalzinho, já é o penúltimo versículo do livro, né? Marcos 16:15, que Jesus ele diz aos seus discípulos: Ide pelo mundo e levai a boa nova. E a Companhia de Jesus leva isso muito a sério. Então, eles, em 1540, eles surgiram nessa forma de evangelizar, de percorrer o mundo de acordo com aonde quer que precisasse. E aí, diferente dos templários, né, a missão deles já é mais intelectual, educacional e missionária. Mas eles tinham ainda uma certa disciplina, assim como os templários que tinham aquela disciplina militar, eles também, mesmo sendo padres e não militares, eles também tinham essa postura de estar ali à frente, de levar a cabo essa missão, mesmo que tivessem que pagar com a própria vida. Eles tinham então essa missão de levar o evangelho aonde quer que fosse necessário e estavam dispostos a dar a vida, literalmente falando, por isso. Então eles iam e eles não estavam preocupados com as consequências, eles estavam preocupados que a mensagem de Cristo chegasse aos lugares mais remotos do mundo. Então eles tinham essa questão e uma das características muito fortes da Companhia de Jesus era essa primeiro a predisposição de você saber que você entrou, se eu te mandar para onde quer que você for, você não pode ter apego com nada na tua região, não. Hoje você tá aqui, amanhã só Deus sabe. Então você já tinha que ser desapegado, né? Aí eles falam da questão da pobreza, que em quase todas as ordens eles já colocam isso, né, de você não ter os bens materiais, já para depois, quando você vier a morrer, não ter essa briga de para onde vai essas coisas, né, já saiu só com a roupa do corpo, e com a roupa que você levou, provavelmente você vai ser enterrado com ela, não dá nem briga. A adaptação cultural também é outra característica muito forte.
Mas lá em Efésios 6, eu não lembro agora o versículo, ele fala, né? Embraçai o escudo e a espada da salvação, que é a palavra. Depois eu lembrar o versículo, eu te digo. Mas é lá no Efésios 6, né? Na carta aos Efésios. Levantai a espada da salvação, que é a palavra. Era outro princípio bíblico também que a ordem segue. E aí, o Santo Inácio de Loyola, né, que é o fundador dessa ordem, ele era um militar, e aí ele sofreu lá um acidente e não podia mais exercer, então ele se ordenou, virou padre, e ele é muito conhecido pela questão da espiritualidade dele, porque ele tinha muito conflito interno, como muitas pessoas, se você pegar muitos padres convertidos, né, pessoas que não eram da igreja, eles têm essa chamada batalha interior do eu antigo com o eu atual, porque quando você passa a viver uma nova vida, principalmente essas pessoas que mudam radicalmente, o eu antigo sempre vai bater isso. O choque sempre vai aparecer uma hora ou outra da vida, né? Santo Agostinho, que é o considerado o maior pensador, né, católico, ele era um cara da farra do mundo. Aí de repente o cara vira padre. Aí você tá ali e aí passa, esse aqui é o cara que vivia bebendo ali, sei o que, agora tá mandando a gente sair daqui. Aí sempre vai ter esses conflitos. E Santo Inácio não era diferente, né? Só que ele não era da farra, igual o Agostinho. Mas ele também é um doutor da igreja, no sentido de que ele influenciou muito na questão da espiritualidade. Então ele tem muitos manuais da pessoa fazer o recolhimento interior, de se encontrar consigo mesmo, de ter a força espiritual para você fazer qualquer coisa. E ele, então, e até hoje não só a Companhia de Jesus usa os preceitos inacianos, né? Outras ordens também têm. É claro que são mais fortes, por exemplo, os franciscanos, né, que seguem a doutrina de São Francisco, os carmelitas que pegam os ensinamentos de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, e assim outras ordens vão seguindo essas espiritualidades, mas ele influenciou inclusive essas outras. As que vieram depois tem um pouquinho deles. E ele, então, nessa espiritualidade dele, ele influenciou muito para que a pessoa, isso ajudava muito no desapego, né? Como que era a principal característica. Era não, é a principal característica. Mas na frente, na conclusão, a gente vai falar de um jesuíta aí que ficou muito famoso. E eles se falam muito dele porque ele chegou em um local e ele agia de forma diferente aos anteriores, né? Hoje ele não está nesse local, mas e quem está atualmente está agindo igual aos anteriores a ele. Sandra, só colocando aqui também alguns pontos aí para complementar isso que você já falou aí do Inácio de Loyola, né? Ele é nascido ali no País Basco, né? Para quem não conhece a região ali do País Basco, é uma região que fica entre a França e a Espanha, né? E tem cidades como Bilbao, por exemplo, que Bilbao. fazem parte do País Basco, por assim dizer, né? E eles têm hoje, né? Eles lutam, tem movimentos separatistas e tal. Mas, enfim, voltando aqui, então, ele era um cavaleiro da nobreza espanhola, e se a gente lembrar, na Idade Média, a própria nobreza, ela era uma nobreza guerreira. Claro que aqui a gente já está naquela fase de, né, cronologicamente falando, apesar de na época não ter essa distinção de Idade Média e Idade Moderna, mas para nosso estudo hoje, né, já que essas cronologias são a posteriori, eles estão naquele momento de transição de uma nobreza mais guerreira, cavaleira, para uma nobreza mais, Política, né? vamos dizer, ociosa, mais política, né, mais burocrática, por assim dizer. E aí, ele lutando em guerras, como você falou, ele acaba sofrendo uma grave ferida, ele teve que ficar, inclusive, em um bom momento se recuperando, e foi nesse momento que ele começa a ter a sua transformação espiritual, né? E ele vai aos poucos abandonando a vida de guerreiro, de militar, e vai passando a se dedicar à teologia, né? Estudos teológicos. E aí, em 1534, data essa que inclusive, já que a gente vai falar de jesuítas no Brasil, 1534 é a data da fundação, por exemplo, das capitanias hereditárias aqui no Brasil. Só que ele, lá na Universidade de Paris,
funda as Societas Jesu, né, que a gente chama de Companhias de Jesus. Então, aqui só passando um pouco para falar um pouco do Dom Inácio, para completar isso que você já tinha colocado aí. E sobre a curiosidade que você falou aí do Santo Agostinho, né, e de outros, né, filósofos ligados à Igreja Católica, eles utilizavam muitos pensadores greco-romanos, por exemplo, Isso. para, a partir deles, claro, não seguir fielmente a visão. A partir dos estudos, por exemplo, de Aristóteles, você formula uma nova concepção de alguma área do conhecimento. Então, para você ver que ele era um cara que não ficava muito preso a só aquilo que estava ali no seu círculo. Ele buscava conhecimento fora também. Mas claro que ele vai pegar esse conhecimento e fazer uma, vamos dizer assim, uma releitura para inserir dentro da realidade do contexto ali da igreja. Mas ele bebia de outras fontes. Ele não era restrito a só aquilo que era produzido de dentro da igreja. Então, né, a gente tem que levar isso em conta, né? Quando você tem pessoas que vêm de fora para a igreja, às vezes elas já trazem também uma bagagem Isso. que, bem usada, É. pode dar um novo gás, né? Vamos dizer, um novo fôlego aí para a igreja ou para qualquer outra religião. Mas enfim, quer continuar falando aí um pouco mais sobre o Dom Inácio ou você prefere já abordar outro ponto aí, ô Sandro? Aí só lembrando também que vai muito a questão do próprio entendimento do contexto da época, né? É uma frase que na história a gente usa muito, baseado no contexto da época, né? Porque lá para trás, no Santo Agostinho, Santo Ambrósio, o pensamento da sociedade era uma. Então, Santo Inácio vai aparecer aí por volta de 1100 anos depois. Então, já é outro tipo de entendimento. Então, assim, nesses 1000 anos, a própria igreja, que era mais restrita, já ficou mais aberta, principalmente depois de São Tomás. Aí você falou da influência greco-romana, que o pensamento tomista ele bebe muito do aristotelismo, né? O É, e São a gente Tomás até era tem que muito adepto lembrar, a São né? Tomás, ou a Aristóteles. E a gente até tem que lembrar que é nesse momento que vão começando também a ter as chamadas, né, o renascimento cultural e científico que tinha como uma base o humanismo, que era resgatar conceitos, né, da antiguidade clássica greco-romana. Então, até por isso, né, a igreja não podia totalmente apagar isso, né? Ela tinha que também se adaptar àquela nova realidade que estava acontecendo ali na Europa. E pegando também o gancho do islamismo, o próprio Ibn Sina influenciou em algumas coisas da igreja, né, que ficou conhecido na Europa como Avicena, né, o nome dele era Ibn Sina em árabe e aí às vezes você vai achar algum ponto e falar assim: "Ah, tinha um pensador Avicena que dizia assim assim". Então, quer dizer, alguns autores islâmicos também influenciaram em alguns desses filósofos católicos. Não só o Avicena, também teve o Averroes, que me fugiu agora o nome dele em árabe. Esses dois pesaram mais. Então, assim, eles têm muito também teve essa influência, né, nessa troca de cultura ali na expansão islâmica. Porque por mais que as cruzadas, quando eles iam levando, quando eles voltavam, eles traziam alguma coisa. Ah, eu tava lá, eu vi isso e isso, aí eles começavam a aplicar, né? Então, assim, o pensamento já nesse contexto do século XVI já tem passado por vários, principalmente aquela questão anterior de que se a gente se lembrar ali no finalzinho da Idade Média, a pandemia de peste negra, que mudou inclusive até a forma como tratava que era um considerado crime você fazer cremação. E aí os médicos da época provaram que a pessoa mesmo morta transmitia a doença. Então a igreja autorizava cremar quem tinha morrido de peste bubônica, que já é uma mudança muito grande no pensamento da igreja, porque se o seu corpo é templo, aí eles proibiam de queimar porque se Deus te deu esse corpo, tu vai queimar ele. Aí depois do entendimento deles, eles foram vendo, não, mas do pó veio, ao pó retornarás, né? E fez o mundo todo, claro que ele consegue refazer um corpo,
mas precisava de coisas acontecerem para eles entrar nesses debates e mudar muita coisa, né? Aí é onde entra também o protestantismo e a Contra-Reforma, que também repensaram-se muitas coisas doutrinárias, né? Mas aí, nisso, né, de que quando começou a Companhia de Jesus, você já antecipou o início aí das capitanias hereditárias, é onde a gente vai então ter, inclusive a gente já vai ter os primeiros padres, né? Inicialmente começou com 3 padres que vieram, que era o Padre Anchieta, o Padre Manuel da Nóbrega e o outro coitado lá que me perdoe, me fugiu o nome do terceiro agora. Mas é porque ficou mais marcado o Padre Manuel da Nóbrega, que foi o primeiro que veio, e depois o Padre Anchieta, que teve uma forte influência na própria história do Brasil, onde ele, nesse princípio, né, da adaptação cultural que, que Santo Inácio já colocava, né, você vai para lá, você busca entender a realidade para evangelizar. O que numa antropologia básica é você sentar e ficar olhando o que é que as pessoas fazem, que é o básico do básico da antropologia, pode-se assim dizer. Um tempo eu fiz uma formação com catequistas e eu falei sobre a antropologia teológica. E aí que aí eu falava, né, você tem que observar, você tá ali no salão com algumas jovens, crianças, seja lá, você tem que ter um momento para você entender o que é que os jovens fazem, o que é que os jovens gostam, catequizar os jovens, eu tenho que entender o que eles gostam para usar aquilo e associar. Então, o Padre Anchieta, ele ficou conhecido, né, pelo ser a primeira pessoa que, de uma certa forma, se preocupou em entender de fato como é que os nativos agiam. E aí, como eu falei da entrega total, ele chegou aqui e os colonizadores pegaram e falaram assim: pode entrar no mato aí e ver que acontecer lá é problema seu. E ele saiu arriscando a própria vida, porque ele não sabia se ele era uma terra desconhecida. Que tipo de animais tem ali dentro? As pessoas que estão lá são canibais? São perigosas? São. Ele foi arriscando a vida, ele não sabia o que ia encontrar. E se eu chegar lá e, sei lá, tiver um abismo, aquelas lendas, né, dos demônios da floresta, então ele estava sujeito a passar por qualquer coisa. E aí, quando ele deu de cara com os primeiros nativos, ele buscou aprender a se comunicar. E até hoje, o livro que ele escreveu, né, o Dicionário de Tupi, ainda é referência, né, seus quase 500 anos também que ele escreveu esse livro. Por quê? Porque ele fez essa adaptação cultural. Quando ele. Aí tem muitas histórias, né, do Padre Anchieta, que na crença tupi, que eles tinham o Deus Trovão. Diz que era o Tupã, eu acho que era. Aí o Deus Trovão tava conversando com eles. Aí eu vou dar um exemplo simples de como é a chamada inculturação, né, que a Igreja Católica faz. Como é que eu adapto isso? Lá no Êxodo tem uma passagem que diz que Deus chamou Moisés para cima do monte para conversar com ele. E as pessoas que estavam embaixo viam só os trovões, só os barulhos de trovão. Aí ele pega e fala assim: não, quando o trovão é Deus falando com vocês. Assim como Deus falou com Moisés lá no passado, isso que vocês chamam de Tupã, na verdade é Deus. E aí ele tá avisando que vai vir chuva, que a caça vai ser boa, né? Que era porque tem que associar aqueles faziam eventos para, por exemplo, eu vou caçar, então tinha o ritual da caça, a gente vai plantar, então tinha o ritual da chuva. E aí ele começava a associar aquelas pequenas coisas que eles acreditavam em elementos bíblicos, e isso facilitou ele interagir. Só para completar isso aí que você já falou, inclusive citando o Padre Anchieta, né, Sandra, é bom a gente também passar a questão de que aquele momento ali para a história, para as mudanças que estavam acontecendo na Europa, um outro fator, a gente já falou de episódios sobre isso aqui, renascimento comercial, né, um intenso comércio ali da Europa com o Oriente, e aí vão surgir as necessidades das grandes navegações, junto todo esse contexto de reformas protestantes, de renascimento comercial, renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento científico. Então tá tudo num contexto ali, os séculos XV e XVI na Europa foram Bem séculos de tensos. muitas mudanças, por assim dizer. E quando nós vamos ter aí os primeiros povos se aventurando ali da Europa, se aventurando nos grandes mares, ali no Oceano Atlântico, Índico,
depois Pacífico também, nós vamos ter principalmente inicialmente os portugueses, que são os pioneiros, e depois os espanhóis, que vão chegar inclusive à América aqui primeiro. Mas por que, que eu falo de portugueses e espanhóis e também a gente pode colocar aí na barca os franceses? Por que, que eu coloquei na barca esses três povos ali, essas três nações? Porque eram nações que, apesar das reformas protestantes que estavam ocorrendo ali na Europa, elas se mantinham muito fortes e muito ligadas ao catolicismo. Então, quando você tem a Contra-Reforma, o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, e aí tem essa chegada dos padres jesuítas, dos jesuítas, né, por assim dizer, Portugal e Espanha vão aceitar que você, por exemplo, em naus que venham para a América, para a África, para a Ásia, você tenha jesuítas juntos à tripulação. Até por isso, você vai ter uma presença muito grande dessas pessoas nessas novas colônias, né? Seja colônias aqui na América, seja pontos ali da África também que eles vão entrar, e da Ásia também. A gente vai ter a chegada do catolicismo até lá no Japão. Filipinas hoje é um país altamente católico, por quê? Por causa da presença de colonizadores espanhóis, principalmente, durante muito tempo ali. Então, essa questão das grandes navegações é importante também para a gente entender a chegada de povos jesuítas aqui na região da América, ali na África, ali na Ásia. E outro ponto que eu também você estava até falando aí da questão do jesuítas usarem a própria cultura e religiosidade do indígena para tentar convencê-lo através da realidade dele a entender a presença de Deus, uma catequização mais Adaptada. suave, entre aspas, vamos dizer assim, adaptada, né? O próprio indígena também fazia o seu sincretismo, porque ali, se você for pensar bem, é meio que uma, como a gente pode dizer, uma faca de dois gumes. Porque, ao mesmo tempo que o jesuíta queria catequizar o indígena, né, convertê-lo ao cristianismo, e utilizava a realidade dele para tentar demonstrar que aquilo ali era Deus, como você citou no seu exemplo, o indígena, sabendo que talvez uma forma dele se proteger do colonizador era se ligar a jesuítas, ele fazia o sincretismo religioso, porque aí ele pensava assim: eu não vou abdicar totalmente da minha cultura, vou aderir um pedaço aqui dessa tradição religiosa e cultural que eles estão me passando, vou ter um resguardo aqui dessa galera que está aqui tentando me catequizar, e vou me proteger, mesmo que momentaneamente, daqueles colonizadores, seja, né, sofrendo violência, seja sofrendo expulsão de suas terras, seja sendo capturados para serem escravizados. Então tem todo esse contexto, né, também que os jesuítas vão estar ali envolvidos no meio. Então eu falei um monte aqui só para complementar isso tudo que você Quando estava você falou do falando aí, ô sincretismo, eu Sandro. também tava me lembrando assim, que como eram muitas tribos também, cada tribo tinha sua própria crença. Não necessariamente todo mundo, né? Porque Exatamente. é por isso que quando se faz a pesquisa, se fala religiões a partir de origem indígena, porque não era só uma. A minha tribo aqui acreditava em uma coisa, a tribo ali da frente era outra, já era outra história. E até a fala era diferente, São religiões, são troncos linguísticos diferentes, né? né? Então, Então era. Aí a ideia do exatamente. tupi é porque foi identificado que tinha mais tribos que falavam, né, ali o parecido. Mas quando você passa mais ali norte, nordeste, que centro, né, o próprio centro-oeste, aí já são outros tipos de. Aí vem os pataxós, Yanomami, enfim. Aí você vai vendo que já são outras realidades, com outras crenças, outro dialeto. E aí a gente tá falando assim do Brasil, mas eles foram, né? O Brasil era, não o Brasil, a América, né? Como um todo, era o novo mundo, né? Novo mundo, nova cara. E aí você falou das grandes navegações, e também indico esse episódio, muito bom também. E lá nessa história de que eles foram caçar novos meios para chegar nas Índias, né? Que aí foi quando eles contornaram a África. Nisso
né? E lá no episódio vocês tratam isso muito bem, né? De que eles fizeram essa rota da África para chegar lá, e aí chegou Indonésia, China, enfim, Japão. Nessa também eles foram padres com eles, né? A gente tem. Então, assim, a própria Índia, o Japão, a China, você falou das Filipinas, até pouco tempo aqui, aqui na cidade tinha um padre que é de lá. Um padre filipino, Já estava né? com 3 anos que ele estava morando aqui. Aí é interessante essa questão de culturalidade, só a título de curiosidade, que lá tem uma lei lá que quando o genitor da família, né, no caso o pai, ele, sei lá, tem uma incapacidade ou vem a falecer, e aí o filho mais velho é que assume. E o padre era o filho mais velho, então ele teve que sair, né, ele voltou para lá para tomar de conta da família. Aí, de uma certa forma, ele teve que se afastar das Interessante. funções sacerdotais dele para tomar o posto do pai dele. E só terminando aí para esse exemplo aí que você falou, era muito costume, até na Europa mesmo, que você nunca deixasse o filho mais velho ser o cara que fosse seguir o caminho do sacerdotal. Dentro de uma família nobre, por exemplo. Geralmente era os filhos do meio ou mais novos, porque o mais velho seria aquele que faria, né, seguiria a linhagem sucessória, sucessão. Então, geralmente, quando você tinha membros da nobreza que iam para o clero, eram filhos do meio ou mais novos, geralmente não era o primogênito. Mas, hein, ô Sandro, a gente também pode falar, né, já que estamos falando aqui da chegada dos jesuítas aqui nas regiões como a América, Ásia e África, que apesar de ser uma ordem missionária, né, eles não foram somente pessoas que estão ali para levar o cristianismo e converter. Eles acabaram sendo bem mais do que isso nessas regiões. Eles acabaram sendo diplomatas, né? Eu até falei da questão ali de você ter uma figura de um padre jesuíta, às vezes negociando entre povos nativos e colonizadores, um meio termo. Eles eram tradutores, já que eles tinham que lidar diretamente com esses povos nativos. Então eles aprendiam, né, as palavras, o idioma de uma forma geral. Evangelizadores, já que eles estavam ali para levar a fé católica para essas pessoas. E acima de tudo, eles acabavam sendo educadores. Tanto é que durante muito tempo aqui, eu estou citando o Brasil, né, mas porque é a nossa realidade, mas isso não foi só aqui no Brasil. Eles também fundavam escolas, eram professores, levavam a educação. Claro que não era uma educação completa, era uma educação mais básica, né? Uma coisa mais simples. Mas se a gente vê, muitas escolas, até mesmo da época do Brasil colônia, eram de jesuítas. E aí a gente depois entra no mérito da expulsão dos jesuítas lá com Pombal lá para frente. Mas se a gente pensar, eles também fizeram um investimento na educação, fundando colégios, até universidades. E isso não só no Brasil. Eu estou falando aqui do Brasil porque é a nossa realidade aqui. Mas se a gente for ver isso, eles fizeram lá na Índia, na China, na América Espanhola e por aí vai. Né? Você tem mais alguma coisa que você queira falar sobre isso aí, meu cara? E aí era a ideia inicial da vinda dos padres, na visão dos portugueses, era que eles amansassem os nativos para escravizar, né? A gente não pode deixar passar esse ponto. E eles não, eles queriam de fato somente a evangelização. A gente só queria um meio de chegar até lá. E então aí quando se fala em conflitos, né, entre as monarquias e a Companhia de Jesus, já começa nesse ponto, porque eles queriam ir para evangelizar mesmo. Eu vou para levar a palavra de Cristo. Só que eles falando assim: vocês vão lá, vocês vão pacificar esse povo, né? Que eles nem sabiam se eram violentos ou não. E aí nisso que eles queriam escravizar. E aí foi onde teve a intervenção do Papa, né? De dizer: não escravize os nativos. Aí surge um outro episódio da história, já que eles não poderiam, né, escravizar os nativos, eles trouxeram nativos de outras regiões, né? Porque quando você fala escravizar o nativo, é nativo, ponto. Aí eles acharam essa brecha de dizer assim: se eu tirar o cara da África e botar na América, ele não é nativo. Então ele entendia que eu não poderia escravizar o africano na África. Mas nada falava do africano ser escravizado aqui no Brasil ou na América de uma forma geral, né? E aí, outra briga que depois teve uma intervenção já tardia, né? Depois de várias abolições, que um dos papas, já no século XVII,
fez a carta de repúdio ao que aconteceu na África. E aí eles usaram essa brecha de dizer assim: eu não posso escravizar o nativo, mas essa pessoa não é nativa daqui. Então, aí, infelizmente, demoraram muito para acabar com isso, né? E aí ficou essa mancha gigantesca na história, né, da escravidão dos africanos. Tem um livro bem interessante que eu indico chamado A Escravidão no Brasil. É um livro bem curtinho. Esse livro da escravidão no Brasil que você está falando é o do Jaime Pinsky? Eu tenho ele e ele é bom que ele é bem curtinho. Aí, se você gosta de uma leitura rápida, você consegue ler ele de boas em uma semana. Assim, lendo e refletindo, né, sobre o que está escrito lá. Ele é bem interessante. Então, ele fez isso, né? Eles levavam essa questão da mediação, de entender os nativos, não só catequizar, é claro, eles também ensinavam o idioma, né, no caso do Brasil português. E nisso, né, você falou da construção de escolas. É interessante a gente ressaltar de uma escola em particular, que foi fundada ali na região que hoje, né, corresponde à região sudeste. Eles construíram uma escola que ela foi inaugurada no dia 25 de janeiro, que é uma data muito marcante para a Igreja Católica. E aí aquela escola que começou ali colhendo os nativos e pessoas também que estavam vindo da Europa, imigrantes, começou ali a fazer casas e casas em volta, e em volta, e em volta, e em volta. E hoje nós temos uma cidade chamada São Paulo. Eu já ia falar, 25 de janeiro é a data de fundação, né, do aniversário de São Paulo. Então, se ele tá falando de São Paulo... Porque São Paulo, 25 de janeiro é comemorado a conversão de São Paulo, que era o quê? Existia um soldado romano chamado Saulo, que ele era especialista em matar cristãos, e aí em um momento da vida dele que ele estava ele estava saindo de Jerusalém para Damasco para matar os apóstolos. E no meio do caminho, Jesus aparece para ele. Aí é a história do caiu do cavalo, né? Que quem fala muito dessa passagem, que aí Saulo caiu do cavalo, né? E aí ele mudou, e aquela conversão foi tão grande que ele passou a se chamar Paulo, para que as pessoas não associassem a quem ele era antes. E Paulo, celebrado a memória de Paulo, no caso aí é o dia da conversão de São Paulo, porque ele, ao lado de São Pedro, são os dois principais pilares da igreja, né? O Pedro, que era o detetor da chave e de toda a regra da igreja, e Paulo, porque foi ele que começou nessas viagens evangelizadoras a longa distância. Até então, os outros apóstolos pregavam ali nas proximidades. Ele não, ele foi para Roma, ele foi para a Grécia, foi para o norte da África, né, Egito ali. Paulo, então, ele fez. E as cartas dele é que são usadas até hoje. E acabou se tornando aí uma figura importante que depois vai, inclusive, batizar a cidade de São Paulo. É a maior cidade, né, da América Latina, a principal cidade do país, né? O PIB do estado de São Paulo é maior do que de vários países da América. Então, assim, não é uma cidade qualquer, né, que a gente fala, e começou com uma escola jesuíta. Enfim, voltando aqui, a gente estava falando da questão dos jesuítas, mas também a gente não pode esquecer que eles tinham lá sua influência na ciência, Na política. na política. Tanto é que a gente falou, você citou a questão aí da cidade de São Paulo ter se formado a partir de uma escola de jesuítas. Eu falei aí também da questão da educação e de muitas escolas no Brasil, colônias praticamente serem só a cargo aí dessa classe de jesuítas. A gente tem que entender também que a educação no início era voltada para as comunidades, né, nativas. Com o tempo, eles vão educar até os filhos dos colonos. Vai se tornar um sinônimo de educação de elite aqui. Por isso que quando muito se fala que quando Pombal ele expulsa a Companhia de Jesus das terras portuguesas, por assim dizer, né? Não só Portugal, mas como o Brasil fazia parte também, acaba sendo expulso daqui também. Muito das escolas que haviam no Brasil, quando ele desliga a educação da igreja, né? Então, o Brasil ele fica refém, ele fica órfão de educação. E aí é aquilo que a gente falava, eles não ensinavam só a teologia, eles ensinavam humanidades, Alfabetizava. línguas, ciências, né? Então você tinha lá, por exemplo, base, claro, não era uma coisa aprofundada, tá, gente? A gente tem que levar isso em consideração. Mas eles estudavam lá coisas relacionadas à astronomia, matemática, botânica.
Então, em muitos Que era o que se via na lugares Europa. de colônias de países europeus, era o único acesso que essa galera tinha ao conhecimento. Então, para o mundo católico, o papel dos colégios jesuítas era muito importante, porque era não só você levar a fé, mas você também levar a cultura, que o colonizador ele queria suprimir a cultura nativa local, seja aqui na América, seja na África, seja na Ásia, e colocar a sua cultura, a questão cultural, social, política que vinha da Europa e suprimir o que tinha de local. E, quer queira ou quer não, a educação era uma forma prática e fácil de você estar fazendo isso. Então, realmente, além de você suprimir a cultura local, as escolas dos colégios jesuítas, eles também atendiam ali a elite política e intelectual local, né? Os filhos dos fazendeiros, dos colonos, que acabavam também tendo essa primeira educação jesuítica e quando eles iam estudar mais, eles iam geralmente para a Europa. Era muito comum aqui no Brasil estudarem em Portugal, Paris e voltarem depois, né? Eu tô falando da elite aqui colonial no caso. E a gente pode falar, né, da dicotomia lá nesse caso entre a fé e a razão, já que, né, os jesuítas tinham que transmitir a fé, mas nas escolas você não pode deixar de também perpassar no ensino a razão. E também, né, a gente pode até ligar a questão do ensino dos jesuítas ao barroco, né, o movimento barroco também aqui no Brasil, por assim dizer. Você quer completar mais alguma coisa aí, meu cara, sobre isso? Bem indicar um livro da Fiocruz, que ele fala da questão da influência dos jesuítas justamente na expansão científica do Brasil, né? Então, assim, a própria Fiocruz, eles têm, né, a pós-graduação em História da Ciência, e um dos livros que foi lançado por alguns dos ex-alunos era justamente eles fizeram esse levantamento da influência deles na medicina e na ciência como um todo, né, em outras áreas. É claro que mais voltado para a saúde, já que a Fiocruz é ligado ao Ministério da Saúde, então eles vão falar mais dos avanços na medicina. Mas assim, e coisas que eles trouxeram da Europa para cá e coisas que foram desenvolvidas propriamente ditas, justamente nessas escolas onde eles faziam essa transferência de conhecimento. E isso, né, a gente fala do Brasil, mas foi colocado em todo canto. Se você colocar hoje no Google lá escolas jesuítas, né, universidades jesuítas, a própria PUC, né, a Pontífice Universidade Católica, até eu mesmo achava que era uma coisa só. E não, cada sede ela é acompanhada, né, controlada, é acompanhada por uma ordem específica. Por exemplo, no Paraná é a Ordem dos Maristas que acompanha, em São Paulo é a dos Jesuítas. Se eu não me engano, tem inclusive uma PUC que chama PUC Anchieta, né? Só por curiosidade aí, né? Já que falamos do Padre Anchieta. Aí tem outras que são acompanhadas pelos salesianos, que também é uma ordem que tem influência da Companhia de Jesus, que é a ordem lá do Dom Bosco. Então, essas universidades PUCs, aí tem algumas delas que são acompanhadas pelas ordens dos jesuítas. E aí as PUC jesuítas, assim como as próprias universidades, né, jesuítas. E as escolas, né, em Fortaleza, eles têm uma escola que ela é dentro do mosteiro. Então, assim, que se você for... Os próprios padres, né, os seminaristas, eles são professores nessas escolas. É uma coisa que, assim, tá aí, né, já perto do próximo dos seus 500 anos, e eles mantêm a mesma tradição. Hoje é claro que aí quando a gente entra nesse enfoque da educação, eles têm que seguir, né, as leis locais e a gente sabe que teve algumas reformas aí nos últimos 15 anos e mudanças aí das diretrizes, mas a questão de ensino religioso é ideal mesmo, né, voltado à vida inaciana, mas o ensino em si, ele acompanha, assim, os 4 eixos do Enem, né, que hoje a principal regra na educação é você manter esses 4 eixos norteadores do Enem. Aí é interessante fazer a associação. Lá no começo eu falei dos Templários, aí eles têm vários pontos em comuns, né? Tem até um documentário no History que dizia, né, que tem essa ligação de que as pessoas que eram dos Templários que vieram a formar os jesuítas, mas como
Mas aí isso aí foi desmistificado pelo intervalo de 200 anos do fim de uma e o começo da outra. Não tinha nem como. Mas eles têm a questão da obediência, né? Se o meu mestre mandou, eu vou. Eles faziam esse serviço da igreja, estou aqui a serviço da igreja. Eles tinham essa questão da militância, né? No caso, os templários era o combate físico, o deles era o combate mesmo espiritual e educação, e estar onde fosse preciso. Então, não tem como, por mais que não tenha uma ligação direta entre as ordens, mas tinha essa ligação ideológica que era muito, muito parecida. E nisso, o próprio padre Francisco Xavier, ele lá no século XIX, depois ele foi criado lá na França, São Francisco Xavier ele era francês, um movimento chamado Apostolado da Oração. Não sei se você já ouviu falar. Não, não conheço. Mas você já viu na igreja algumas senhorinhas com uma fitazinha vermelha? Já. Ali é justamente esse movimento. Ele foi criado lá no século XIX, onde a ideia era que, como tinha muita gente e pouco padre, precisava de pessoas para continuar ampliar a rede de evangelização. E o apostolado da oração era o quê? Foi criado ali um pequeno núcleo de leigos, né, pessoas que não ordenadas, e eles tinham uma certa orientação, e essas pessoas então iam criando outros grupos. E aí o que identifica isso é justamente aquela fita. Quem você vê ali usando aquela fita já pode dizer assim, ó, aquela ali já tem uma ligação com o jesuíta também, ó. Aquela senhorinha que tá lá na missa lá às 6 horas da manhã, com aquela faixa dela, ela também é tão jesuíta quanto qualquer outro padre que já pisou nesse país. Olha só. E esse movimento, então, ele foi criado em 1844 e a missão era unir as intenções pessoais à oração diária, que era o conceito lá de Santo Inácio. E aí essa oração diária ela é oferecida pelo coração de Jesus e as intenções do Papa, também mantendo essa questão da obediência ao Papa. E é interessante porque assim o movimento, por mais que ele seja amplo, né, chamado hoje a Rede Mundial de Oração do Papa, ele ainda ela ainda está aos cuidados da ordem jesuíta. E assim também no próprio apostolado, né, as senhorinhas, né, eu digo as senhorinhas, porque é mais comum a gente ver elas usando, mas tem o apostolado hoje, ele com 12 anos você já pode entrar no apostolado. O negócio é você achar alguém na cidade que queira. E aí esses movimentos hoje, né, desse viés jesuíta, eles estão aí continuando a mesma missão que foi começada lá no século XVI. Então, meu caro Sandro, a gente já pode até também, aproveitando esse gancho aí, né, que a gente acabou, não, eu citei o caso, por exemplo, de Pombal, né, da expulsão dos jesuítas, que a gente pode, inclusive, falar que como os jesuítas eles estavam começando a ter uma certa influência, um certo poder ali nas colônias, por assim dizer, eles começaram a incomodar. Imagina aquela situação dos colonos que viam-se incomodados cada vez mais pelos jesuítas, por exemplo. Então, eles eram acusados de fazer manipulações políticas com reis, fazer interferências políticas e até fazer conspirações contra governos. É claro que a gente não vai falar que isso aqui era verdade ou que era falso, mas que eles começaram a ter uma certa influência e um poder que incomodavam as autoridades da época. E aí é que a gente vai ver que eles vão ser expulsos lá de Portugal e das suas colônias, né, do seu império português, ali com Pombal. Pombal expulso em 1759. 5 anos depois, em 1764, eles são expulsos da França também. Mais 3 anos, em 1767, são expulsos da Espanha. E aí lembra aqueles 3 países altamente católicos que eu havia citado lá, Portugal, França e Espanha, né? A gente fala aqui do caso do Marquês de Pombal, a gente sempre cita o Marquês de Pombal, que era, né, o primeiro-ministro, digamos assim, apesar do rei na época ser José I, mas que dava os poderes aí, a carta branca para o Pombal. A gente vai ver o próprio Papa Clemente XIV, lá em 1773, ou seja, olha aí, ó, 759, 764, 767. E aí, em 1773, o próprio Papa Clemente XIV, depois de uma certa pressão de monarcas, ele acaba extinguindo, né, a Companhia de Jesus. Acabou a Companhia de Jesus aí? Não. Acabou Ficou. temporariamente. É, Então,
Durante esse ato, 1773, com o Papa Clemente XIV, ele vai ser extinto, mas ele vai ser restaurado lá já no século XIX, 1814, pelo Papa Pio VII. Então, vamos fazendo a conta rápida aqui, 27 com 14, Uns 37, 41 41 anos. anos. Durante 41 anos, a Companhia de Jesus esteve sem atividades, fora das atividades legais, né? Claro. A gente vai Pronto, eu ia dizer. legais, por assim dizer, perante a Oficialmente igreja, falando. oficialmente falando. E aí vai voltar lá com o Papa Pio VII em 1814, já naquela época em que a Europa estava quase ali no seu Congresso de Viena, na sua reestruturação depois de Revolução Francesa, depois de Império Napoleônico. O Brasil já estava aqui as vias de ser independente, né? Dom Isso. João, na época, era o príncipe regente aqui no Brasil. Nós tínhamos aí as independências pela América, então já era um ambiente totalmente diferente daquele, né, que eles encontraram assim que chegaram aqui na América. Sobre essa expulsão, você quer comentar alguma coisa, meu amigo? Esses 41 anos que a companhia não existiu. Bota, Os é, aspas aí, porque é, a gente fala oficialmente, tá, bota, gente? oficial. É igual há uns anos atrás falaram assim: ah, a gente vai extinguir as torcidas organizadas. Tinha muita briga em estádio e tal, a gente vai extinguir. Uma coisa é você dizer assim, não pode usar o nome. E outra coisa é você tirar de fato os criminosos barra torcedores lá, né? Que o cara que vai pro estádio só pra brigar, ele não é o torcedor. É Então, igual a proibição de bebidas alcoólicas lá nos Estados Unidos. O povo é, deixou de beber? Não deixou. Al Capone não deixou ninguém sem bebida lá. Então, assim, ó, quando a gente fala que a Companhia de Jesus ela foi extinta oficialmente, mas por baixo dos panos a gente sabe que é, ela não acabou totalmente. Mas porque enfim, continue, meu cara. eu extingui a ordem, mas o pessoal não deixou de ser padre. Os que já estavam em missão, que nem que porque a gente tá falando ali de século XVIII, por exemplo, ele deu a ordem hoje. O cara só foi saber que a companhia não existia, sei lá, 2, 3 anos depois. O cara tava em missão, ele não tava nem. Aí uma pessoa, ei, a companhia não existe. E não. O cara. Aí ele ia continuar, que tipo assim, isso foi na Europa. Aí o cara tá lá na Ásia. Ele vai continuar, ele tá nem aí. Não, eu não tô aqui a serviço do rei, eu tô a serviço de Cristo. Então, eu acho que isso também influenciou muito a volta, porque eles não deixaram de trabalhar por causa disso. Eles só não usavam o nome. Então, o Sandro, a gente também, né, vai falar. Voltou lá, restaurou em 1814 com o Papa Pio VII, ou seja, agora voltou a oficialmente ser legalizado, né? E aí, depois de perseguições, os jesuítas se sustentaram, continuaram ali com a sua influência, o seu poder em vários locais, e estão ativos até hoje. A pergunta E é: muito ativos. então existem a ordem jesuítica existe até hoje? Sim, existe. Sim. Vai por mim. Nós estamos falando aqui, ó. O Sandro trouxe aqui, ó, até a Três ideia das exemplos. senhorinhas que são quase os jesuítas. E você tá aí falando que não existe hoje, meu irmão? Claro que existe. E eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Ele citou já o caso das PUCs aqui no Brasil. A gente É, tem a Universidade Gregoriana lá em Roma, né? Eles estão presentes em 100 ou mais países, né? A Georgetown lá nos Estados Unidos também é outra universidade que é da ordem jesuítica. E a gente sabe que recentemente nós tivemos um papa que era jesuíta, né? pois E é, aí aí. essa aí eu sei que você vai responder. Aí já na história recente, né? Bem recente. É, Então, assim, como é que eu posso dizer? Enquanto tiver velhinha na igreja, os jesuítas estão aí. Isso é fato. Mas aí fato. falando que 13, 14, 15 anos atrás, né? Não sei assim dizer, um padre argentino, que na Argentina também a escola jesuíta lá é muito influente também, é grande lá. Eu conheço pessoas que já visitaram lá e dizem que lá eles têm um peso na educação muito grande. E aí, dessa escola, né, um seminarista que era professor e depois virou padre, um papa resolveu não ser mais papa.
A gente tinha um papa que ele chegou num ponto de que a própria condição física dele, ele falou assim, não tenho forças para continuar essa missão. E então foi feito um conclave e elegeram lá esse padre argentino que ficou conhecido no o padre Mário Bergoglio, né, que depois ele ficou conhecido como Francisco, o primeiro de seu nome, né, assim, nas É, linguagens da realeza, né, não tem um número porque ele realmente, de fato, ele é o primeiro. para entender isso aí que o Sandro tá falando, né? O ouvinte aí que às vezes tá pensando primeiro de seu nome, o que que é isso? É porque quando a gente tá, eu citei aqui, por exemplo, o Papa Pio VII, né? O Papa tem Papa Gregório, Papa Urbano, né? Papa Bento. Então, quando tem um nome que já tiveram outros papas, você coloca um número à frente. Ah, O número é Papa não isso. sei o que, 15, 16, segundo, terceiro. Quando não tem e é o primeiro, como é o caso do Francisco, ele é o primeiro de seu nome, que é o que o Sandro falou aí. A gente deu exemplo de alguns, né? O Pio VII, né? Que foi o que trouxe de volta, o Clemente XIV, que 14, né? Se eu não me tirou, engano, que tirou. o Paulo III lá, que foi quem deu o pontapé inicial na ordem. Então, assim, ao longo. E aí agora a gente tá com o Leão XIV. É um 14, exatamente. Ah, e que coincidentemente, né, é outro papa de origem americana, né? Que já nós já tivemos agora um argentino e agora um papa de um país onde a maioria não é católica. Pois é, esse é um ponto muito interessante, né? De mostrar que há força, né? Que mesmo que não sendo maioria, porque em todo conclave é falado assim, é para ser um papa brasileiro, já que é o país que tem mais católico, e não, né? E a gente ainda tinha 16, acho que era 16 padres que foram, 16 bispos, né, que foram para lá, e aí nenhum deles ficou, nenhum deles foi escolhido. E, e também tem uma curiosidade do Papa Leão, que ele é da ordem agostiniana, né? A gente falou de Santo Agostinho, e ele também é o primeiro papa agostiniano. Olha aí, já Assim como tivemos o um Francisco foi o jesuíta, primeiro agora um jesuíta, agostiniano. a- aí como o Francisco foi o primeiro jesuíta, o Leão ele está sendo o primeiro agostiniano. E falando, né, então do Papa Francisco, ele, como foi dito, né, ele era um padre argentino que ele deu eu sugiro ter uma série argentina chamada Me Chamem Francisco. É o nome da série. Me Llame Francesco. E quando eu assisti ela até. Agora eu acho que ela já conseguiram dublar ela, mas quando eu assisti ela só tinha em espanhol. Mas é 4 episódios que é bem interessante, que conta quando ele entrou, né, no seminário, que ele ainda era seminarista e professor. Aí depois, quando ele pegou as primeiras missões, aí tem um episódio lá que fala do acontecimento lá de um massacre que aconteceu na Argentina, que ele foi um dos ativistas para transparência que era um crime político. E tem aí depois quando ele vira bispo, e o último episódio é quando ele é nomeado papa. Mas não fala dele como papa, fala dele ali até a série termina no momento que ele é nomeado, né? Quando ele vai para Roma. Então, assim, minhas considerações finais é que a história mesmo deles, do peso, é muito bonita, né? Eles começaram, né? Aí se eu for, já vai ser redundante, mas é muito bonita essa história deles, de ver esse empenho, mesmo que eles não falem assim, mas tem um pouquinho dos Templários também. Então a gente já puxa lá dos Cavaleiros de Cristo. E eles não deixaram, e os jesuítas não deixaram de ser cavaleiros, como disse, só mudou a espada, né? Eles deixaram de usar a espada de ferro para usar a espada da salvação. Então, ô Sandro, eu já vou de antemão agradecendo aqui a sua presença, tá? Nessa gravação de hoje, nesse episódio. Eu tenho certeza aí que de alguma forma a galera que se interessa aí pela parte católica, pela parte da história, né, e a formação também de culturas e sociedades aqui na América e no Brasil, de uma forma geral, vai curtir esse episódio. E de antemão já agradecendo a sua presença e também
falando aí pro nosso ouvinte, né, das nossas redes sociais. Você pode nos seguir lá no Instagram, que é @História e Sociedade. Pode nos seguir lá no X ou Twitter, que é @podcastsoc. Pode nos seguir lá no Blue Sky, que é @historiasociedade.com.br. Tem a nossa página lá no LinkedIn. Temos também o nosso site, que é historiasociedade.com.br. Lá você encontra os episódios, blog e tudo mais sobre história relacionada ao podcast também. E a gente está aqui também para pedir, quem gostar do nosso trabalho e tiver interesse em colaborar, qualquer ajuda é sempre bem-vinda para manter a história pública do nosso podcast aí viva. Temos o nosso crowdfunding aí, que é o apoia.se/História Sociedade, sem o E do meio. Todos esses links, pessoal, eles estão aí na descrição desse episódio. E, no mais, eu já vou agradecendo a audiência de vocês até o final desse episódio. Muito obrigado aqui pela sua presença novamente, viu, Sandro? E aí eu quero também agradecer a você que ouviu até aqui. Agradecido aí. E, pessoal, deixando aqui o meu grande abraço na alma de cada um de vocês, um beijo no coração e a gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau.